Era uma noite sombria, como muitas outras que o caminhoneiro Marcos já tinha enfrentado ao longo de sua carreira. Ele dirigia por uma estrada deserta, cortando a vasta floresta, com apenas o brilho fraco da lua para iluminar o caminho à frente. O rádio do caminhão chiava e o som do motor era a única companhia de Marcos naquela noite solitária. Enquanto dirigia, Marcos começou a sentir uma sensação de inquietação. Uma sensação estranha de que algo não estava certo. Ele tentou ignorar, atribuindo-a ao cansaço acumulado das longas horas na estrada. Mas então, ele avistou algo no retrovisor. Uma figura escura, uma sombra que parecia seguir seu caminhão à distância. Ele piscou os olhos, pensando que era apenas sua mente brincando com ele. No entanto, toda vez que ele olhava pelo retrovisor, a sombra parecia mais próxima. Marcos começou a sentir um calafrio percorrer sua espinha e um medo crescente se instalou em seu peito. Decidiu acelerar o caminhão, esperando deixar para trás aquela sensação sinistra, mas não importava o quão rápido ele fosse. A sombra persistia, sempre seguindo-o, nunca se aproximando demais, mas sempre lá, à espreita. O rádio começou a chiar ainda mais alto, interrompendo a estática com murmúrios indistintos e sussurros arrepiantes. Marcos tentou desligá-lo, mas os controles não respondiam. Ele estava sozinho na escuridão, com a estrada à frente estendendo-se como uma língua negra. Então, em um momento de puro terror, ele viu a figura sombria emergir da escuridão diretamente à sua frente. Era uma criatura horrenda, meio humana, meio espectro, com olhos brilhantes como brasas ardentes e garras afiadas estendendo-se em sua direção. Marcos gritou e virou o volante, desviando o caminhão para fora da estrada. O veículo sacudiu violentamente, derrubando-o de seu assento. Ele mal teve tempo de recuperar o fôlego quando a sombra se aproximou, envolvendo-o em seu abraço gélido. Dizem que desde então, em noites escuras e solitárias, os viajantes ainda avistam o caminhão fantasma, vagando pela estrada, guiado por uma presença sinistra que nunca deixa de persegui-lo. E dizem também que o espírito do caminhoneiro Marcos continua a dirigir preso para sempre em um ciclo de terror e desespero. Era uma noite escura e chuvosa, típica daquelas que parecem engolir todo o mundo em uma escuridão eterna. O caminhoneiro Ricardo estava atravessando uma estrada desolada, cercada por densa floresta, quando sua carreta começou a falhar. O motor começou a tossir e a tremer, e Ricardo percebeu que estava ficando sem combustível. Com poucas opções, ele avistou uma estrada secundária que parecia levar a um pequeno vilarejo. Ele decidiu arriscar e virou o volante, esperando encontrar algum lugar para reabastecer seu caminhão. No entanto, quanto mais ele avançava pela estrada estreita e sinuosa, mais sombria e desconcertante a paisagem se tornava. As árvores se inclinavam sobre a estrada como garras retorcidas, e a chuva batia no para-brisa com uma intensidade quase ensurdecedora. Ricardo começou a sentir uma sensação de apreensão se formando em suas entranhas, como se estivesse sendo observado por algo sinistro na escuridão. Finalmente, ele avistou as luzes fracas de um posto de gasolina à frente. Um suspiro de alívio escapou de seus lábios enquanto ele se aproximava do local, mas a sensação de inquietação não o abandonava. Quando Ricardo estacionou seu caminhão, ele percebeu que o posto estava estranhamente deserto. Ele saiu do veículo, a chuva martelando em seu capuz, e dirigiu-se à bomba de combustível. Foi então que ele ouviu um som, um murmúrio baixo e arrepiante, que parecia ecoar pelas sombras ao seu redor. Ricardo olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão opressiva. Decidido a não se deixar levar pelo medo, ele começou a abastecer seu caminhão. Mas conforme o combustível jorrava na carreta, o murmúrio se transformou em um rugido crescente, ecoando pelas árvores como um grito de angústia e desespero. Foi então que Ricardo viu. Na borda da floresta, meio oculto pelas sombras, havia uma figura alta e esguia, com olhos brilhantes que perfuravam a escuridão como fogueiras ardentes. Ele sentiu seu coração congelar de terror quando percebeu que não estava sozinho naquela noite infernal. Sem hesitar, Ricardo pulou de volta para o caminhão e girou a chave na ignição. O motor roncou a vida e ele acelerou para longe do posto de gasolina, deixando para trás a figura sinistra na escuridão. Mas mesmo enquanto dirigia para longe, ele sabia que nunca conseguiria escapar completamente da sensação de terror que aquela noite lhe trouxera. Era uma noite fria de inverno.
e o caminhoneiro Eduardo estava atravessando uma estrada isolada nas montanhas. A neve caía pesadamente do céu, cobrindo a paisagem com um manto branco e transformando a estrada em um labirinto gélido. Eduardo estava atrasado em sua entrega e sabia que precisava continuar avançando, apesar das condições perigosas. Enquanto ele dirigia, a visibilidade diminuía, e a estrada se tornava cada vez mais difícil de ser distinguível. O vento uivava através das árvores, e Eduardo sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Uma sensação de inquietação começou a se infiltrar em sua mente, mas ele tentou afastar esses pensamentos, concentrando-se em chegar ao seu destino. De repente, uma figura surgiu da neblina à frente. Era uma mulher, vestindo um longo vestido branco, sua pele pálida, contrastando com a escuridão ao redor. Eduardo freou bruscamente, o coração acelerando enquanto ele tentava evitar uma colisão. Mas quando a carreta finalmente parou, a mulher havia desaparecido. Confuso e assustado, Eduardo saiu do caminhão para investigar. Ele olhou ao redor, mas não havia sinal da mulher ou de qualquer outra pessoa. Ele estava prestes a retornar ao seu veículo quando ouviu um som estranho vindo de trás dele. Virando-se lentamente, ele viu a mulher de novo, pairando nas sombras, com os olhos fixos nele. Seu rosto era um vazio branco e sem expressão, mas Eduardo podia sentir uma aura de malícia emanando dela. Ele deu um passo para trás, o medo apertando seu peito. Sem uma palavra, a mulher começou a se aproximar dele lentamente, cada passo ecoando na neve como um eco sinistro. Eduardo tentou correr de volta para seu caminhão, mas seus pés pareciam presos no lugar, como se estivessem enraizados no chão gelado. Com um último esforço desesperado, Eduardo conseguiu se libertar e correu para o caminhão. Ele acelerou para longe daquela figura horripilante. Mas podia sentir os olhos da mulher, seguindo-o na escuridão enquanto ele desaparecia na neve. Até hoje, Eduardo não consegue esquecer o encontro aterrorizante naquela estrada solitária. Ele se pergunta se aquela mulher era apenas uma ilusão causada pelo cansaço e pelo frio, ou se era algo muito mais sombrio e sinistro, esperando nas profundezas das montanhas para apanhar viajantes desprevenidos. Era uma noite escura e chuvosa quando eu, Lucas, um caminhoneiro experiente, peguei a estrada solitária em direção ao meu próximo destino. A chuva batia contra o para-brisa do caminhão, criando um ritmo monótono que quase me hipnotizava enquanto eu dirigia pela estrada deserta. Eu já havia enfrentado muitas noites solitárias na estrada, mas esta parecia diferente. Uma sensação de inquietação me envolvia, como se algo estivesse à espreita nas sombras além dos faróis do meu caminhão. Enquanto eu dirigia, percebi uma figura sombria à beira da estrada. Franzi o senho, tentando distinguir o que era, mas a chuva e a escuridão tornavam difícil ver claramente. No entanto, à medida que me aproximava, o contorno da figura se tornava mais definido. Era uma mulher vestindo um longo vestido branco encharcado pela chuva. Intrigado e um pouco preocupado, diminuí a velocidade e parei ao lado da mulher. Ela ergueu a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios que pareciam refletir a luz dos faróis como duas brasas ardentes. "Você precisa de ajuda?" Perguntei, minha voz ecoando na escuridão. A mulher não respondeu. Em vez disso, estendeu uma mão trêmula na minha direção, como se estivesse implorando por algo. Sem entender completamente o que me impulsionava, abri a porta do meu caminhão e a convidei a entrar. Ela hesitou por um momento, mas então aceitou, deslizando para o banco do passageiro ao meu lado. Durante o resto da viagem, a mulher permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a estrada à frente. Eu tentei fazer conversa, mas ela não parecia interessada em responder. Conforme avançávamos pela estrada, comecei a notar algo estranho. Sombras sinistras pareciam se mover nas árvores ao redor, e uma sensação de opressão se instalou sobre mim. Tentei ignorar esses sentimentos, atribuindo-os à noite sombria e à minha imaginação exagerada. No entanto, quando nos aproximávamos de uma curva na estrada, vi algo que me fez congelar de terror. Lá, bem diante de nós, estava uma figura espectral, pairando sobre a estrada como uma sombra viva. Era uma mulher vestindo o mesmo vestido branco molhado pela chuva. Seus olhos vazios brilhavam na escuridão e um sorriso sinistro se curvava em seus lábios pálidos.
Pisei no freio, fazendo o caminhão ranger e chiar enquanto deslizava pela estrada molhada. Mas quando olhei novamente, a mulher havia desaparecido, como se nunca estivesse estado lá. Meu coração martelava em meu peito enquanto eu tentava entender o que acabara de ver. Seria minha mente brincando comigo? Ou algo mais sinistro à espreita nas sombras? Com o passar dos dias, tentei esquecer o encontro assustador na estrada. Mas a imagem da mulher fantasmagórica continuava a me assombrar. Continuei minha rotina como caminhoneiro, mas sempre com uma sensação de apreensão pairando sobre mim. Então, uma noite, enquanto dirigia por uma estrada deserta, avistei a figura novamente. A mulher de branco, parada à beira da estrada, seus olhos vazios fixos em mim com uma intensidade assustadora. Desta vez não hesitei. Acelerei o caminhão, deixando para trás a estranha figura na escuridão. Mas à medida que avançava pela estrada deserta, percebi que não estava sozinho. Sombras sinistras pareciam se mover ao meu redor e risos sussurrantes ecoavam pela cabine do caminhão. Uma sensação de desespero me envolveu enquanto eu lutava para escapar do pesadelo que se desenrolava ao meu redor. E então, em um momento de puro terror, percebi que não estava apenas dirigindo pela estrada, estava dirigindo diretamente para o desconhecido, para um destino do qual talvez nunca pudesse escapar. A noite era escura e a estrada interminável. E no silêncio da noite, a figura da mulher fantasmagórica permanecia, esperando por sua próxima vítima. E assim, minha história e a da mulher de branco se perderam nas sombras da noite, uma lembrança assustadora de que nem tudo o que encontramos na estrada é o que parece ser.